Essa é a palavra. O que determinará o seu sucesso? Eu lembro que essa questão de confiança, de uma história que eu gostei muito, e uma certa cidade, é uma ficção, tá? É uma história inventada, mas numa certa cidade tinha uma pessoa que foi acusada de cometer um crime. Não sei quantos já ouviram isso. E ela foi para um tribunal e o juiz estava doido para condená-lo, porque queria mostrar serviço, aquela coisa toda, mas não tinha provas, porque realmente ele era inocente. As provas eram muito fracas, mas ali o juiz muito duro, tal, e ele ali querendo condená-lo, e as pessoas na expectativa ali, porque é um crime muito horrível, mas não foi a pessoa. E ele era uma pessoa temente a Deus. E depois de tanto de querer fazer incriminar, não conseguindo, o juiz fez um desafio a ele. Nós vamos fazer o seguinte: você tem a chance de ser absolvido, mas nós vamos tirar isso, você vai decidir o seu futuro, você vai decidir a sua, vai decretar, como é que chama? A sentença, isso. Você mesmo vai fazer isso, porque você vai escolher, eu vou escrever no papel, 2 palavras, em 2 pedaços de papel. Num vai estar escrito assim, livre, absolvido, absolvido. E na outra vai estar escrito, condenado. E aí ele, tudo bem? Tá bom, eu aceito. Você aceita isso? Aceito, porque eu creio num Deus poderoso. E esse Deus vai me livrar da condenação, da morte, de todo o mal. Aí o juiz ouviu aquilo, você vai precisar muito de Deus mesmo. O juiz chegou lá, na sua mesa, pegou 2 pedaços de papéis, escreveu assim, condenado, e no outro escreveu condenado. Nos 2 pedaços de papel ele escreveu condenado. E aí pegou aqueles 2 pedaços de papel, dobrou assim no meio e falou, escolha. E aí ele pegou lá, olhou bem, pegou um papel. Nos 2 papéis estava escrito condenado. E aí o juiz falou assim, eu quero ver agora o seu Deus, se ele realmente é Deus, ele vai te livrar. E aí eu vou realmente falar que Deus é o Deus, o seu Deus é o Deus poderoso. E aí ele pegou aquele papel, abra o seu papel e lê a sua sentença. Aí aquela pessoa pegou o pedaço de papel e ameaçou abrir, ele não abriu. Ele pegou, amassou, comeu o papel. Eu não vou abrir o papel, eu vou comer, porque eu sei que o meu Deus, quem vai abrir é o Senhor. O Senhor abra esse papel. E aí o juiz ficou olhando assim, meio sem saber. E qual era o papel que estava com o juiz? Se o papel que estava com o juiz era condenado, o que estaria com ele era absolvido. Então ele foi absolvido porque não tinha o que dizer. O juiz ia dizer o quê? Então ele foi solto porque a misericórdia de Deus estava sobre a vida dele. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Que Deus cria caminhos onde não existe. Eu vou dizer algo para você. O que determinará o seu sucesso, que é o tema dessa mensagem, são as atitudes que você vai tomar diante das situações de crise, de decisões que você precisa tomar. A postura, nós estamos cansados, já não cansados, mas nós estamos assim, já acostumados, já ouvimos bastante uma frase que tem, que varia um pouco, mas, por exemplo, que diz assim, atitudes diferenciadas vão gerar resultados. Quem faz igual a todo mundo vai colher igual a todo mundo, sim ou não? Não é isso? A gente tem aprendido, e é um fato, isso é verdade. E algo que Jesus ama. Algo que está no coração do Senhor Jesus, e nós vamos ver isso. Sabe o que é? É aquela pessoa, aquele sujeito, que tem atitudes ousadas. Aquela pessoa que crê até o fim, que vai mesmo até o fim crendo. E eu vou dizer algo que eu aprendi. Existem 2 classes de pessoas determinantes assim, aqueles que vencem e aqueles que são derrotados.
os perdedores e os vencedores. E eu creio, que nós fazemos parte dos vencedores. Mas o que diferencia são princípios, são posturas, são atitudes que um toma e que o outro não toma. Por exemplo, dificilmente você vai ver organização num perdedor. Sim ou não? Dificilmente você vai ver determinação num perdedor. Outra coisa difícil num perdedor, num derrotado, difícil você encontrar num derrotado é paciência, coragem. São princípios que nós vemos claramente naquelas pessoas que vencem. Naquelas que determinam no coração que vão vencer. Agora, o Senhor escolhe quem vai vencer e quem não vai vencer, isso é Deus. Você vai perder, você vai vencer. É a escolha de Deus assim? Então, quem escolhe que vai vencer ou perder, quem é? Somos nós, amém, queridos? Somos nós. Nós é que determinamos isso. E às vezes, o que acontece com a gente é colocar culpa nos outros ou no diabo. Principalmente no diabo. O diabo, ele leva a culpa de tudo, até do que ele não fez, embora eu ache isso muito justo, Porque ele é tudo de ruim que possa imaginar, mas tem coisas que ele não faz e que as pessoas julgam que ele está fazendo. Por exemplo, naquela história que, o pastor que estava lá e recebeu um crente dizendo assim: pastor, o bicho está pegando. É o quê? Rapaz, o diabo está furioso, é porque eu comecei a orar. Eu comecei a buscar de Deus e o diabo se levantou contra mim. Foi mesmo? O que está acontecendo? E pastor, uma crise, uma pressão financeira tremenda. Eu nunca passei por essa pressão, uma crise, eu estou endividado. É mesmo, querido? E a culpa é do diabo? O diabo se levantou. O meu cartão de crédito estourou e eu não tenho mais nem como pagar. Os juros demoníacos do inferno, esses juros do inferno que pegou as minhas finanças, está roubando esse devorador. Aí o pastor falou o seguinte: queridos, olha, eu não sei como te ajudar nisso aqui, mas eu posso oferecer uma ajuda. Pega seu boleto do cartão de crédito que está estourado, e o que for do diabo ali na conta, do que o diabo comprou, eu pago. Pastor, mas como assim, pastor? Eu pago como? Eu pago o que o diabo tiver lá, mas como o diabo comprou, se tiver lá, tridente, vela de 7 dias, capa preta, capa vermelha, o que tiver escrito, quem paga sou eu. O resto você que paga, porque a culpa é sua. É ou não é, irmãos? Poxa, pastor, o senhor não sabe nem abençoar a vida dos irmãos e tal. Então vai lá, querido. Sabe o que acontece? O nosso maior inimigo, não das nossas almas, mas nós mesmos, o nosso próprio inimigo somos nós. Você vai diante do espelho e você vai ver. Seu maior adversário é você. Sabe por quê? Porque nós é que determinamos, que limitamos até onde a gente vai. Deixa eu dizer algo para você: o diabo não pode limitar a sua vida. Você que é cristão, entregou a sua vida para Jesus, o diabo nem sequer pode te tocar ou tocar em alguém que seja da sua família, que você abençoe e que também pertence ao Senhor, amém? É bíblico isso, a palavra de Deus diz isso. Mas como que o diabo toca, como que as coisas acontecem e tal? Se acontece, é porque você permitiu que acontecesse. E nós vamos ler na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 14. Abra Mateus capítulo 14, uma história muito conhecida. Inclusive, pregações, palavras que você talvez já tenha ouvido várias vezes, mas eu quero dar nuances diferentes. Falar coisas assim que você vai aprender e nós vamos tomar uma direção assim nova, de sucesso em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 14.
versículo 22. Mateus 14, versículo 22 em diante. Deixa eu ver aqui, porque apagou aqui de novo. De manhã aconteceu isso. Opa. Quem abriu aí em Mateus 22, Mateus 14, versículo 22? Diga amém. Você abriu? Amém? Eu não abri não, estou enrolando aqui só para poder abrir aqui. Espera aí. Que sumiu. 14. Opa, agora sim. Agora foi. Diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então essa é aquela história. Jesus, quando estava lá, ele estava ministrando, pregando para muitas pessoas, e os discípulos estavam ali perto. E Jesus, como diz aqui, ordenou, despediu todas as pessoas, inclusive os discípulos, e a Bíblia fala aqui, na minha versão diz, insistiu. Aí em outras deve estar ordenou. Quem tem aí ordenou, no versículo 22. Ordenou, não sei se tem outras versões, mas essas duas são interessantes. Porque é exatamente como penso, imagino que tenha acontecido. Jesus deu uma ordem para que os discípulos subissem no barco e partissem, vazassem dali. Vai para o barco. Então, se a palavra utilizada aqui é ordenou, melhor, insistiu, significa que havia uma certa resistência. Não é verdade? Senão Jesus tinha falado assim, ó, pode ir para o barco, vai lá, manda ver, tal. Beleza. Mas a Bíblia não está dizendo que aconteceu assim. A Bíblia diz que ele insistiu, que ele chegou a dar uma ordem para o barco. Não, barco, vai para o barco, queridos, vai. Eu estou falando, vai para o barco. Então, eu imagino Jesus insistindo, que eu já disse, você já fez isso com a sua filha? Imagina lá, né? Minha filha que está aqui, está lá embaixo. Viviane, por favor, vai tomar banho. Ela está na fase, né, do cascão. A fase do cascão é a fase da criança que detesta banho, né? Então, vai tomar banho, querido. Tá, eu sei que... Viviane, vai tomar banho, por favor. Começa por favor, né? Eles começam assim, por favor, né? Querida, vai tomar banho. Aí depois, como começa a resistir, já vai pegando a sandália, né? E já mostrando, você vai ou não vai tomar banho? Aí ela, vou papai, vou, né? Aí ela vai. Aí chega lá e começa a enrolar também, já no chuveiro, e aí a gente tem que falar. Então, são fases. Acontece, eu acho, só lá em casa, né? Nunca aconteceu, né? Eu tenho certeza que isso todo mundo passa. Ou seja, eu insisti, porque havia uma resistência, ela não queria ir. Eu imagino que os discípulos não quisessem ir. Mas era clara uma vontade e uma ordem do Senhor. Vai para o barco. Vão para o barco. Não sei, ali havia, né, toda uma plateia. Havia ali um ambiente, né, de pessoas, milagres, Jesus fazendo, pregando. E eles estavam indo e Jesus não iria com eles. Também é um outro fator. Jesus, o Senhor não vai com a gente, nós vamos sozinhos para o mar. Atravessar esse mar, o tempo não está muito legal, o vento está soprando meio forte. Né, alguns ali já conheciam, né, coisa de barco. E ainda tinha algo que é muito importante a gente destacar. Né? Talvez na história ali, se você sabe, tinha acontecido algo que... Um momento em que eles estavam dentro do barco e o barco começou a saculejar e o vento ia derrubar o barco, as ondas bateram e Jesus estava dormindo no barco. Ouviram essa história? Já que Jesus acalmou uma tempestade, quantos ouviram essa história? Então essa história estava viva aqui, ó.
Aí eles olharam o vento, olharam assim, e Jesus pelo menos estava no barco naquele dia. Agora ele não vai estar. Qual é a de Jesus, hein? Com esse vento aí. E ainda por cima não tinha só pessoas que lidavam com barco ali, né? Tinha pessoas como Mateus, que era cobrador de impostos, não sabia nada de barco, nem talvez nadar soubesse, né? Mas eles estavam ali. Foi uma ordem. Tudo bem, mas eles foram. E vamos lá. Alta madrugada, versículo 25. Antes disso, né, no versículo 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância. Querido, quando a Bíblia diz considerável distância, bota distância nisso, tá bom? Não dava para ir assim, talvez a nado, não desse para ir, mas estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Eu não sei quantos já pegaram um mar meio, né, encrespado assim lá fora. Eu já pesquei num barquinho, num bote, o barco assim, a onda fazia um vagalhão assim, que quando descia, a gente estava lá em cima, via a praia. Quando descia, não via nada, só via as costas da onda assim. E, sabe, é meio desesperador, é um negócio assim, uma aflição muito grande que dá. E os discípulos estavam ali, e quando no versículo 25 diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele sobre o mar. O vento batia no barco e começou a amedrontá-los. Ou seja, começou a acontecer ali um ambiente de medo. Medo, queridos. Deixa eu utilizar essa palavra, deixa eu falar sobre isso. O medo é paralisante, sim ou não? Medo trava uma pessoa. Quando vem um medo sobre a nossa vida, às vezes vem uma notícia ruim. Tem um salmo muito legal que fala assim que eu não temo a notícia má, né? O salmista diz isso. Não sei se é o 116, depois a gente vai apurar isso. Mas eu não temo as más notícias, porque o Senhor é comigo. Então, o medo paralisa. Às vezes as coisas assim, a doença, a pessoa ficou doente. Aí dá aquele medo, alguma coisa assim, o que será? Às vezes está com um caroço aqui, aí já vem o medo. Isso aqui pode ser um tumor e deve ser maligno. Meu Deus, e agora? A minha vida, tal. A pessoa, nós, o ser humano, já tem uma tendência natural a piorar as coisas daquilo que são. Sabe, querido, eu estou falando isso jogando porque eu não tenho, não. Eu estou falando assim porque eu me incluo juntamente, claro, com vocês. Eu já tive medo. E certamente, em situações difíceis, o medo quer dominar a minha vida também. Então, eu prego para vocês e prego para mim também. Mas eu quero dizer algo. O medo é uma brecha terrível para que você, a pessoa que tem um destino, tem uma, sabe, na verdade, meta, né, de vencer, ela possa, naquele caminho, ela vai tropeçar e vai afundar e vai abandonar os seus alvos. Só um parênteses aqui. Chega todo final de ano, né? Geralmente, aí, início de ano, as pessoas começam a fazer listinha de sonhos, né? De desejos. Geralmente, você coloca no teu coração o desejo que você quer, né? Para o ano de 2015. Eu quero dar uma orientação aqui a vocês, se me permitem, né? Não faça listinha de desejos. Assim, faça lista de metas, de alvos. Metas são coisas, são alvos. Estrategicamente, isso funciona diferente na vida da pessoa. Quantos já trabalharam aqui, ou trabalham, em empresa que estabelece meta para você atingir? Quem já trabalhou ou trabalha aqui? Não é isso? Então, você tem aquela meta daquele mês, você tem que lutar por aquilo. Você já pensou o seu chefe do departamento, chegar e reunir a turma e dizer assim, olha, estou aqui reunido porque eu quero, né, satisfazer o desejo do patrão, do chefe, do diretor. Ele tem um desejo que a gente consiga vender mais, vender aqui tanto, né? Vamos lutar para isso? Vamos? Então não vai, tá, aquela coisa toda. Agora,
É assim que acontece, geralmente? Eu creio que não, né? O chefe chega e fala já com a planilha na mão, aqui o seguinte, olha, no mês passado foi tanto. Nesse mês nós temos que atingir essa meta. Está estabelecido, vocês entenderam? Sim, chefe, sim. Então essa meta é o que deve ser atingido. Aí quando chega lá na terceira semana do mês, você está ali, você luta, você começa a trabalhar, acorda cedo, faz alguma coisa, inventa algo para você conseguir atingir aquilo ali. Porque é uma meta. Você não persegue desejos, você vai atrás daquilo que você estabeleceu. Então nós vamos estabelecer vencedores. Vencedores estabelecem meta e lutam para alcançá-las. Então, eu parei aqui, estava falando de Jesus, apareceu lá. Os discípulos estavam no barco, e as ondas começaram a bater, e veio algo chamado medo. E o medo apareceu no coração deles, tanto que eles, a Bíblia diz que, quando o viram andando sobre as águas, sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E a Bíblia diz que eles começaram a gritar de medo. Ele não tinha mulher ali não, só tinha cabra macho. Só tinha homem naquele barco. E você fica imaginando, um bando de homem, brutamonte daquele, olhando para uma figura, andando sobre as águas, gritando, é fantasma, queridos. É meio patético, não é verdade? Mas foi a verdade, foi o que aconteceu. Estava lá e eles começaram a ficar com medo e começaram a gritar, desesperados. Ai, agora o que vai ser tal? O medo de Jesus foi logo dizendo, calma. Jesus se apresentou. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, fantasma, e gritaram de medo. Mas, versículo 27, Jesus imediatamente lhes disse, o que Jesus falou? Coragem! Coragem é o inverso de medo. Coragem! Coragem! Sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Como eu falei, o medo paralisa. E sabe o que poderia acontecer ali? Pensa comigo. Qual era o lugar mais seguro de estar naquele momento para os discípulos? Eu faço essa pergunta. Qual era o lugar mais seguro para os discípulos estarem naquele momento? Dentro do barco? Nadando no mar para chegar à terra firme? Em terra firme? Quem diz para mim qual é o lugar mais seguro? Pode dizer, queridos. Quem acertar vai ganhar um presente poderoso de Deus. Pastor Márcio vai pagar? Não vai não. Qual é o lugar mais seguro? Quem não estava aqui de manhã, evidentemente, né? De estar em terra firme ou no barco? Terra, no barco. Naturalmente em terra firme, certo? Sim ou não? Por quê? Porque o barco estava fustigado por nós. Só que tinha algo, queridos. Eles estavam no barco porque Jesus ordenou para estar no barco. O lugar mais seguro que nós devemos estar é no centro da vontade do Senhor. É onde Deus mandou a gente estar. Mas, pastor, no meio da tempestade, na crise, se você está aonde Jesus falou para estar, ali é o lugar mais seguro. No meio do redemoinho, lá na boca de fumo, se Deus falou para pregar lá, é lá que você tem que estar. Nós precisamos entender, queridos, que tempestade, crise, momento difícil vão acontecer, mas o que determina, como eu falei, o seu sucesso, o que vai determinar o que você vai alcançar, é a atitude que você toma,
diante dessas situações de crise de pressão. A vontade que tinha ali, tinha alguns nadadores, talvez, ali dentro do barco, gente que já sabia nadar, de pular no barco e ir para fora, talvez. Momentos de crise, assim, a gente quer saltar do barco. A gente quer sair, pular fora. É isso que acontece com os perdedores. Mas os vencedores entendem que estar no centro da vontade do Senhor é o lugar mais seguro. Mas Jesus estava ali. E aí Pedro, para não quebrar o princípio da obediência, falou: Jesus, posso sair do barco? Aí é diferente, né? É diferente. Jesus, se é o Senhor, permita com que eu saia do barco onde o Senhor falou que eu deveria de estar, para mais perto de ti. Aí, queridos, Jesus falou o quê? O que diz aí? Imediatamente, aqui, versículo 29. Venha, respondeu o Senhor. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, se encheu de coragem. O Senhor está aqui e eu vou. Aí ele foi, pisou e viu que a água estava dura, estava firme, e ele começou a andar sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Só que ele deu um passo, 2 passos, e quando ele dava passo, o vento começou a soprar. E ele estava dando passos em direção a Jesus, mas o vento, queridos, entre o barco e Jesus, às vezes tem vento, às vezes tem tempestade, às vezes tem crise. O que veio visitar de novo o coração de Pedro? O medo. O medo. E aí o que aconteceu? Quando o medo entrou no coração de Pedro, ele começou a afundar. Começou a afundar nas águas. Mas Jesus tinha falado para ir. Só que havia uma interferência no mundo espiritual. O medo é uma brecha. É uma brecha muito grande onde o diabo pode entrar. A falta de ousadia, de coragem. Sabe, Pedro teve uma coisa muito linda que a gente fala muito lá em casa. Uma palavra que, né, deve estar assim, né? Arthur sabe que se eu perguntar aqui, ele vai dizer, né? O que a sua mãe sempre fala que nós precisamos ter lá, e eu sempre digo? Iniciativa. Iniciativa. Iniciativa é aquela coisa, por exemplo, que quando você varre a sua casa, está varrendo ali, Arthur vai varrer ali, tá? Aí pega a vassoura, vai varrendo. Aí olha o cantinho ali, tentador, o cantinho está chamando, né? Vem. Aí ele vai lá no cantinho, coloca ali, varreu tudo, aí encosta a vassoura ali. Varreu tudo, Arthur, varreu, né? Fulano, você vai dar, varreu, querer. Aí o lixo está lá, está ali. Quer dizer, fez pela metade. Aí passa um, passa outro, tá. Ninguém pega ali a pazinha, bota no lixo. Queimou a lâmpada lá, alguma coisa aconteceu, qualquer coisa. Faltou a iniciativa de alguém para tomar a dianteira e fazer algo que ninguém está fazendo. Pedro fez algo que ninguém fez, formidável, maravilhoso. Devia ser honrado. E, olha, eu creio que o coração de Jesus aqui naquela hora, que cara corajoso. É desses que eu gosto. É desses que Jesus ama. De pessoas que tomam atitude. Eu não quero desmerecer a atitude de Pedro aqui. Só que para demonstrar o quanto ele é homem, quanto a gente pode também, no meio do caminho, olhar para a força do vento e as coisas tremerem, pode acontecer com a gente também. Mas o importante é tomar atitude e vigiar, para que o medo não paralise, você persiga o seu alvo. Você vai alcançar. Vem vento, vem o que for, mas eu não vou sair do caminho. A Bíblia diz, tem uma música que costumo e gosto muito de cantar, né? Que eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. O sol não deixa de brilhar, mesmo que tenha nuvens ali, mas
não deixa de brilhar. Jesus está lá chamando. E aí, ele revela algo. O que diz aqui? Eu estou já quase encerrando aqui. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Jesus, me salva, por favor. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, e é algo que serve para todos nós, homens de pequena fé: por que você duvidou? Jesus falou com compaixão, sabia? Imagina Jesus falando: poxa, faltava só um pouquinho. Por que você duvidou? Por que deixou a dúvida entrar no teu coração? Pequena fé. Às vezes a gente mede fé de uma forma errada. Por exemplo, a gente mede água. Por assim, aqui tem 200 gramas de água, é assim que a gente fala? 200 gramas, né? 200 gramas de água. Não. A gente fala que aqui tem, vamos supor que seja 200 ml de água, mililitros de água. Então, a água é medida por volume, que é mililitro. É uma unidade de medida. Fé não é medida por tamanho. Ou o cara tem uma fé do tamanho. Porque Jesus fala assim, tamanho do grão de mostarda, e a gente imagina assim, poxa, então quem tem fé do tamanho do caroço de abacate, o negócio está bom, né? Porque quem tem fé do tamanho do grão de mostarda ordena um monte, saia daqui, vai para lá. Fé é medida por tempo, queridos. Quanto tempo você permanece na fé? Em quanto tempo você está aqui no início do ano, está cheio de fé, você está fedido, né? Cheio de fé, você está enfesado, como diz a pastora Liz, e uma coisa vai acontecer, aquela tal. E aí chega em fevereiro, a fé foi embora, a coisa não foi bem como você estava pensando, e aí acabou a fé. Ou seja, a sua fé durou pouco tempo. A Bíblia diz, né, Jesus falou, né, fé do grão de mostarda, ou seja, se eu tiver 1 segundo de fé, 2, sequer, segundos de fé, eu posso naquele momento ordenar, vai monte daqui para lá, e naquele momento o monte vai. Se eu da partir dali duvidar, as coisas não vão acontecer mais. Pedro teve fé para andar 2, 3 passos, e aí começou a duvidar. O que determina o sucesso do cristão, da sua vida, dessa igreja esse ano, é quantos passos de fé você vai dar até chegar ao final. E se você permanecer firme, Deus vai te levar a lugares altos. É como aquela flecha, seta, você pega o arco e bota ali naquela corda e tensiona. Quanto maior a tensão, quanto maior a pressão, quanto maior a crise, a tribulação, mais apertado é, mais longe vai a flecha, mais longe você vai. Mais longe você vai atingir aos mais distantes. É assim que Deus faz. Eu creio firmemente que essa igreja vai alcançar níveis altos, bem altos, no nome de Jesus, de fé. Quer ver, para terminar, queridos, abra lá eu não li essa passagem de manhã, mas comentei, mas eu gostaria que você abrisse rapidinho, lá em 2 Reis, capítulo 6, segundo livro de Reis, no capítulo 6. A partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. História de eles, né, uma história contemporânea que aconteceu no tempo de Eliseu. Quando Eliseu era o profeta de Israel ali, ele profetizava, era o servo do Senhor, era um homem de Deus, uma pessoa altamente assim, capacitada, instruída, inspirada, tinha uma comunhão profunda com Deus. Para você ter ideia, tinha uma porção, né, poderosa do Espírito de Deus sobre a vida dele, acima dos outros profetas o dobro. Então, Eliseu estava ali e era reconhecidamente um homem de Deus. Eliseu tinha um servo. Eu não sei se nesse momento aqui era o Geazi, porque um pouco antes ele
ficou leproso numa história com o comandante Naamã lá, mas aqui fala de um servo de Eliseu. Não sei se ele voltou a servir a Eliseu, a Bíblia não diz claramente, mas o que acontece nessa história aqui é que o rei da Síria ele estava se programando para tomar algumas terras de Israel, se apoderar de alguns acampamentos. Só que Eliseu, por estar assim com Deus, sempre que armava no coração ali o rei da Síria contra alguma coisa contra Israel, Eliseu mandava recado para o rei de Israel: olha, o rei da Síria vai fazer isso, 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 portanto não passe naquele lugar. Aí o exército da Síria, é impressionante essa história, queridos. O exército da Síria ia lá, crente que ia montar uma emboscada com Israel, e via, cadê o pessoal? Não tem ninguém aqui, o que está acontecendo? Cadê? E a Bíblia diz que isso aconteceu por várias vezes. Tanto que o rei da Síria ficou furioso. Tem algum... Como é que não? Não, X9, né? Tem alguém aqui que está entregando tudo. Tem alguém que está batendo a boca, que está contra nós e está entregando. Aí os soldados da Síria falam assim: não, não, não. Quem está fazendo isso é Eliseu. Tudo que o Senhor sonha, planeja no seu quarto em secreto, ele revela para o rei de Israel, porque o Deus dele mostra. Olha que coisa impressionante. O rei da Síria ficou furioso. A Bíblia diz que aqui que ele se enfureceu, versículo 11, isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros perguntou: vocês, na verdade isso aqui estava contando a história um pouco antes, mas vocês estão do nosso lado ou estão do lado do rei de Israel? E aí ele diz, não, é Eliseu, tal. Versículo 13, ordenou o rei: descubra onde esse cara está. Onde é que ele está? Porque nós vamos capturá-lo. E quando lhe informaram, o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, ou seja, o discípulo ali de Eliseu, levantou-se bem cedo de manhã e quando saía, viu que uma grande tropa de cavalos de guerra da Síria havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Deus, meu Senhor, Eliseu, o que nós vamos fazer? Olha o que está acontecendo, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer aqui. O profeta respondeu: não tenha. Por que não tenha medo? Um exército inteiro contra eles ali. Não tenha medo. Eliseu sabia o segredo. Por causa da comunhão, da intimidade com Deus, ele sabia quem ele servia. Ele sabia que Deus podia estalar o dedo nos céus, mandar, falar qualquer coisa, dar uma piscada, fazer qualquer gesto assim, qualquer tremelique lá, e as coisas aqui começavam a tremer em favor dos seus filhos. Uma palavra só do Senhor bastava. Só que Eliseu confiava nisso. E o servo de Eliseu não aprendeu ainda, o discípulo ainda não tinha aprendido isso. Olha o que diz. O profeta respondeu: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Os que estão conosco são muito mais, são mais poderosos, numerosos do que os que estão com eles. Como pode ser isso? E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse cegueta. Abre os olhos desse discípulo. Às vezes dá vontade de fazer assim no discípulo, Abre os olhos, Senhor, desse discípulo. Pá, dá vontade, mas às vezes dá um pescotapa assim. Abre os olhos desse discípulo para que ele possa ver. E aí, os olhos do discípulo se abriram, espirituais. E aí o que aconteceu? Meu Deus. Eliseu, deixa eu ver aqui.
Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, eu quero que você entenda algo e já estou encerrando. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e os guarda e os livra. Anjos do Senhor estão ordenados a acampar. Acampar é visitar. Acampar é o quê? É montar barraca, não é isso? Acampar é ficar, é permanecer, está acampado. Acampado. Então, os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Você está aqui, querido, há anjos guardando a sua vida. Você vai sair, daqui a pouco descer a rampa, vai para a sua casa. Tem anjos que estão ordenados a guardar a sua vida, vão te acompanhando. Cada passo que você dá vai estar do teu lado, te protegendo. Setas do inferno vão tentar te tocar, mas os anjos estão te protegendo, porque isso é uma ordem de Deus. O diabo não pode revogar essa lei, essa determinação. Ninguém pode dizer outra coisa a não ser isso. A não ser dizer, não, ali está alguém que eu não posso tocar. Lembra que eu falei isso? Por quê? Porque Deus está contigo. Então, queridos, se você sabe disso, se você entende isso, quando você olhar para frente, o que vai determinar o seu sucesso são os passos, a postura que você toma em relação a tudo que vier contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, nessa caminhada. Olha, eu já vou dizer, vem vento forte, vem tempestade, vem um monte de coisas assim, pressões financeiras, seja o que for. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Se você crer, fica de pé em nome de Jesus.